Deixa eu ver. Estamos aqui com que é reitora do Instituto Federal da Bahia, doutora Luzia Mota. Seja bem-vinda, Luzia, ao nosso canal. É com muita satisfação que nós a estamos convidando para participar dessa atividade. Vou falar um pouquinho sobre quem é Luzia Mota. A professora Luzia Mota é licenciada em Física pela Universidade Federal da Bahia. Ela é mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a professora Luzia Mota é também doutora pelo programa multi-institucional em difusão do conhecimento, com estágio doutoral no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, tá? Então, nós estamos aqui com muita satisfação com a reitora da instituição da qual eu faço parte, que é o Instituto Federal da Bahia, tá? Seja bem-vinda, Luzia. A todos os convidados e convidadas que vêm aqui, eu costumo dizer que aqui é a praça pública, é um lugar de discussão, é um lugar de liberdade, e fique à vontade. Como primeira questão que eu gostaria de te fazer é justamente. Eu falei de ti do ponto de vista acadêmico e gostaria que você falasse para nós quem é Luzia Mota, quais os caminhos que te construíram. Boa noite, Aldineto. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar aqui do seu canal, desse canal de entrevistas que você tem realizado aí desde o início da pandemia, né? E que tem trazido pessoas importantes, fazendo debates importantes. Então, para mim é um prazer estar aqui, particularmente porque vamos compartilhar aqui esta noite com vários colegas que eu estou vendo aí no chat. Então, eu acho que vai ser uma noite bacana e eu já te agradeço por isso. Geralmente, Aldineto, eu nunca falo muito assim sobre mim mesma, né? Eu sempre já sigo assim um roteiro onde a gente já começa do lugar onde a gente está, né? Que no caso é a reitoria ou os movimentos e tal. Mas eu sou uma mulher negra de 52 anos, né? Filha de Dona Santa, de seu Carlos. Meu pai já é falecido, minha mãe tem 94 anos. Sou de uma família de 7 irmãos, 4 irmãos homens, 3 mulheres. E sou casada, tenho um companheiro, né, que é um colega também, o professor Georges Rocha. Eu me constituo, enquanto vida acadêmica, eu considero que minha vida acadêmica já começa mesmo assim nas séries iniciais, né? Quando eu tenho uma formação em escolas públicas na periferia de Salvador, e foi com essa formação obtida nessas escolas públicas de uma periferia, né, da cidade de Salvador, que eu consegui uma passagem, né, para a experiência pedagógica mais intensa e mais marcante da minha vida, que foi quando eu entrei para cursar um curso técnico na antiga Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é o instituto que eu sou a reitora, né, eleita e possada. Então, a minha vida acadêmica, a minha constituição, eu poderia dividir assim, entendeu? A vida acadêmica começa ali fazendo um curso de eletrônica na escola técnica. Logo em seguida, eu fui para o mercado de trabalho, fiquei um pouco tempo, trabalhei em oficinas, né, como técnica eletrônica, trabalhei também na Prodeb, que é o Estado, fiz um concurso público e fui trabalhar na Prodeb, e durante o tempo que eu trabalhei na Prodeb, eu também prestei vestibular para Física e para Direito, para Física na Federal, para Direito na Católica. O Direito na Católica eu esqueci, não fui lá ver, e fui fazer Física. E aí eu fui uma estudante trabalhadora,
Eu fazia física, né, na Universidade Federal da Bahia, que muitos de nós aqui somos filhos, né, e filhas de lá. Sabemos como a instituição ainda hoje, né, tem um perfil, mudou muito, mas ainda tem um perfil elitista. Então, no tempo que eu ainda era mais elitista ainda, ou seja, uma estudante trabalhadora não era vista como uma pessoa em um ambiente natural, né, era uma situação de exceção. E eu trabalhei durante toda a minha graduação, trabalhava à noite, né? Trabalhava das 19 até 1 da manhã, era operadora de computadores, trabalhava com também teleprocessamento, e durante o dia eu fazia curso de física. E aí me formei, logo que eu me formei, em 94, eu fiz concurso, abri uma vaga para o antigo Cefet. Aí eu fiz o concurso, fui aprovada e já entrei, quer dizer, eu me formei em agosto, em dezembro eu estava tomando posse no Cefet, como professora de física. Um desafio também, não é? Porque apesar de eu ter me formado na licenciatura em física, na verdade, eu não era uma professora ainda, né? Eu fui me tornando professora no exercício da docência, na prática ali, né? Então foi muito complicado, muito sofrido também. E depois, dentro da instituição eu fiz um mestrado na área de educação, ensino de ciências, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e muitos anos depois, teve um gap aí na minha formação, de quase 10 anos, eu fui me doutorar no programa de difusão do conhecimento da Universidade Federal da Bahia. E aí que minha carreira... Quer dizer, como mestre, né, a instituição já tinha me dado a oportunidade de começar a construir uma carreira como pesquisadora. E o doutorado só fez mesmo legitimar essa carreira. Então, eu passei a estudar sempre a rede federal, sempre os institutos federais, sempre a área de pesquisa, né, a comunidade de pesquisa da rede federal. Esse é meu principal objeto de pesquisa. Hoje eu me dedico mais à educação profissional, certo? Sim. Então, paralela a essa construção, né, da vida acadêmica, eu também tive uma vida política, né, uma formação da vida política. Então, eu já comecei a ter uma vida pública, comunitária, desde muito jovem, né, levada pelos meus irmãos mais velhos, que militavam em partidos de esquerda. Então, nós sempre tivemos uma participação ali em grupos de cultura, grupos de teatro, grupos culturais, né? Com 13 anos, antes de entrar na escola técnica, 12 para 13 anos, eu fui presidente do centro cívico da minha escola, lá de Castelo Branco, né? Então, assim, era muito jovem, mas, assim, já tinha um direcionamento para a vida pública. E esse direcionamento para a vida pública, ele foi, assim, na minha vida toda, né? Sempre participando de movimentos sociais. Às vezes, recuava um pouco, às vezes ia mais adiante, mas sempre tive uma militância aí na vida social. Claro que essa trajetória pode parecer assim, né? Quer dizer... eu sou filha da pobreza, né? E eu acho que a pobreza, ela não é uma coisa boa, né? Eu luto todo dia que a pobreza não exista mais, né? Que as desigualdades sociais terminem. Mas, às vezes, a gente tem a impressão de que, por exemplo, entrei na escola como estudante, pobre e tal, e hoje eu sou reitora. Aí parece que é uma história, assim, de superação, de sucesso, né? Mas eu não coloco nesses termos. Eu acho que uma questão relacionada com a exceção de uma regra muito perversa. São poucos aqueles que têm oportunidades de construir carreiras sólidas que dê sustentabilidade num país como a gente vive. Então, casos assim como o meu, que tive a oportunidade de entrar numa escola de melhor qualidade, né? Que é a escola técnica. Então, aquilo ali é uma política pública. Então, não é uma coisa minha, né? Não é um caso de sucesso meu. É o fato de eu ter tido a oportunidade, entre muitos que não tiveram, de alcançar uma política pública que me deu a possibilidade de ter uma formação melhor e conseguir, a partir dessa oportunidade, construir uma carreira, entendeu? Porque os marcadores que nós carregamos, marcadores racial, né, o fato de ser negra, o fato de ser mulher, o fato de ser pobre, ou seja, essa intersecção é muito difícil. Você consegue, às vezes, né, raramente,
um consegue, na minha época, ainda muito pior do que agora, porque agora ainda nós temos políticas afirmativas que foram construídas aí a partir de uma luta intensa do movimento negro do país, mas no tempo em que eu me formei, tanto na escola técnica como na universidade, não havia esses marcadores, não havia essa clareza nas desigualdades, né? Então, os fracassos eram sempre pessoais, ou seja, você estava ali e se você não conseguia, era porque você não queria ou porque você não era boa o suficiente. Sim. Eu fui muito marcada por esse discurso, né? E dentro da escola técnica, essa ideia de que só os bons vencem, de que só os bons conseguem, e de que para você conseguir, você tem que sofrer muito, porque é assim mesmo. Esse elemento que nós observamos ainda hoje dentro do IFBA, e vemos nossos estudantes e nossas estudantes sofrendo com essa cobrança, isso já existia lá atrás, né? Hoje os meninos ainda têm uma oportunidade de se aquilombarem, né? Dentro do aquilombamento ali, se protegerem. Mas antes era bem mais difícil, entendeu? Eu trago esses elementos somente para mostrar assim, que às vezes a construção de uma carreira ela é feita com um custo muito alto, sabe? Porque tem coisas que você introjeta e que você não consegue se curar, não é? Então, aquela coisa de você não estar à vontade no mundo, né? Que eu acho que Hannah Arendt, né, que falava um pouco disso, né, de não estar à vontade no mundo, né, de parecer que você não está no lugar que você deveria estar. Isso é uma coisa que acompanha muito, né, não só a mim, mas eu acho que todas que tiveram assim, uma trajetória parecida comigo. Eu acho que resume um pouco a minha vida, né, é bem isso aí. É uma militância econômica, uma militância política, né, e a família, né, que a gente vai levando, os amigos. Bacana, e é interessante você tocar nesse ponto, porque a gente compreende a importância da instituição dos institutos federais, né? Como o Instituto Federal ele tem uma importância na vida de várias pessoas, como essa política pública, como foi bem colocada por ti, ela tem uma importância muito grande e da necessidade que nós temos de defender essa instituição e de torná-la cada vez mais humana. Eu acho que isso é importante. E ainda falando, sim, ainda falando um pouquinho sobre sua trajetória, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato da senhora ser formada em física, né? E a gente sabe, e eu li um artigo há pouco tempo atrás, falando sobre a subrepresentação feminina nos cursos de física. É baseado nisso que a gente sabe que é essa subrepresentação. Como foi sua experiência acadêmica nesse sentido? Considerando que há uma predominância masculina em cursos como física, matemática e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, você tocou num ponto aí bastante importante, viu? Porque, de fato, a subrepresentação feminina não é apenas nas ciências, né? Na física. Sim. É em todos os espaços públicos. Todos os espaços públicos, as mulheres são subrepresentadas. E isso é algo que acaba nos marcando também. Nas ciências, ainda muito pior, né? Porque nas ciências a gente sabe que a hegemonia é masculina, é branca e é capitalista. Então, a posição de uma mulher negra em uma área científica, né, chamadas particularmente as duras, é uma situação de muita dificuldade, né? Você sofre ali muita discriminação, preconceito, às vezes explícitos, às vezes implícitos, e às vezes você não consegue nem perceber que você está sofrendo algum tipo de discriminação ali, entendeu? E eu cito aqui uma pesquisadora que tem um trabalho muito importante na área, uma pesquisadora brasileira, que é Catemari Rosa. Ela tem alguns artigos que tratam sobre isso, e que é importante se nós tivermos a oportunidade de ler.
porque ela mostra que dentro das ciências, a física é a área ainda que tem a pior representação feminina. E dentro da representação feminina, quando você bota mulheres negras, aí é que some, né, do horizonte. E isso é preciso pontuar, né? Porque você faz a intersecção entre esses marcadores, né? Essas desigualdades. Então, a carreira científica, ela é tardia. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas, por exemplo, a maternidade é um fenômeno na vida da mulher que faz com que ela atrase, né, a construção da carreira científica dela. E outro elemento também é que, às vezes, você vê as mulheres coordenando projetos e tal, mas quando você vai colocar uma lente de aumento, o que você observa é que as mulheres ficam ali em papéis mais burocráticos, ou seja, além de fazer a pesquisa, ela ainda tem que se responsabilizar pela burocracia da implementação do projeto, que é muito pesada. Então, é uma carga de trabalho muito forte, é uma carga de trabalho... Ai, minha lâmpada parece que desligou aqui. Não, mas está ótimo. Então, esse é um elemento que eu acho que é preciso marcar bastante. Primeiro, a questão da necessidade de nós trabalharmos já nas meninas muito jovens esse vocacionamento. Eu não diria nem vocacionamento, mas pelo menos permitir que essas meninas possam querer ser cientistas, entendeu? Elas se enxerguem em exemplos positivos para que elas possam, em algum momento, fazer uma escolha que é uma escolha natural para qualquer carreira. E as carreiras científicas é uma trajetória possível para essas meninas, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para que nós possamos, de fato, construir políticas de promoção de igualdade de gênero também na área de formação de cientistas, porque é um olhar diferente, né? E é uma coisa necessária, né? E tudo isso, claro, né? Baseado aí na construção de desigualdades a partir da diferença de gênero. Ou seja, é o machismo operando em alta em todos os espaços do mundo, né? Todos os espaços públicos. Então, isso é uma coisa que eu agradeço até você, porque tem muitas alunas assistindo. Então, assim, é importante a gente sempre marcar que as diferenças nos qualificam. As diferenças, elas não nos subjugam, nem elas se tornam motivo para nos tratar de forma desigual. As diferenças, elas servem para qualificar a nossa humanidade, né? Porque aí, sendo diferente, teremos sempre experiências mais diversas. E eu acho isso muito importante. E é importante uma pessoa que está na posição que a senhora está como reitora, colocar isso para as jovens e também para os jovens que estão nos ouvindo, né? Para que haja essa quebra dessa ideologia de que a racionalidade é masculina e a sensibilidade é feminina, né? Isso é nefasto, principalmente para mulheres, evidentemente, para as mulheres, que acabam se apropriando dessa ideologia nefasta, e para os homens também, né? Essa questão de que o homem não pode ser sensível ou coisa parecida, né? Então, assim, é interessante que eu sempre digo que é interessante que o feminismo seja colocado em pauta, inclusive para nos educar, nós homens que somos opressores, né? Fazemos parte dessa classe opressora com relação às mulheres, para que a gente aprenda a ser melhor, né? A nos tornar homens melhores, porque é um policiamento constante. É um policiamento meu que eu tenho que me fazer constantemente. Estou falando aqui com todos vocês, e um policiamento que todos nós homens temos que fazer, né? E é bem interessante essa colocação de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Parece um chavão, mas é necessário que seja colocado. Exatamente. A questão também, eu acho que também é importante, porque às vezes a gente fala e parece que é só assim, a opinião, né? Que é mimimi, Sim. Como o povo gosta de falar na rede, né? Mas se você pegar os indicadores, Aldineto, você vai ver essa realidade, entendeu? Quando você pega a quantidade de pesquisadoras que conseguem chegar no topo
da pesquisa brasileira, que para nós aqui, vamos dizer, são pesquisadoras que conseguem ser bolsistas no mar da CAPES. Você vê que a quantidade de mulheres negras é mínima, entendeu? A de mulheres tem aumentado, mas quando você recorta por raça, você vê que diminui. O número de artigos publicados, né? Você vê que tem uma diferença nesses indicadores. Então, tudo isso mostra que é preciso ter políticas, porque essas coisas não se resolvem apenas com a vontade. É preciso ter políticas contra-hegemônicas e que sejam, que tenham uma base legal, porque é assim que a sociedade começa a modificar. Porque se a luta é para isso. Sim. A luta é isso, para ter a normatização e a gente ter a capacidade de fazer com que a sociedade toda se engaje nessa racionalidade, que é uma racionalidade que é melhor para todos e todas, não é? Não é uma luta para um ser melhor do que o outro, é uma luta para que todos saiam ganhando. E é isso que a gente precisa, né? Um mundo mais diverso e mais justo, mais igual. Ainda falando um pouco sobre ciência, né? Nós estamos vivenciando tempos de fake news, do desrespeito à ciência, aos pesquisadores, infelizmente, né? A opinião, por vezes, quer atropelar os dados científicos. Temos uma velha diferenciação na filosofia entre doxa e episteme, doxa como mera opinião, né? Episteme como ciência, mas a doxa, a opinião, me parece que quer tomar o lugar da ciência, né? Opiniões sem fundamento, inclusive. Nesse cenário caótico, como professora, como pesquisadora, como reitora, como a senhora vê o papel dos institutos federais diante dessa preocupante situação? É difícil, é difícil, porque estamos tomados aí por um cenário obscurantista, né? Negacionista, sim, globalista, ambientalista, né? Estamos aí vivendo um eixo aí difícil. E o papel da ciência, porque você sabe, né, Aldinete, eu faço a crítica, né, como uma boa tradição, né, que a gente aí vai construindo ao longo da nossa carreira dentro das instituições, a gente está sempre ali pautado pelo ceticismo organizado, né? Então a crítica é necessária. Então, assim, o papel que a ciência tem na humanidade não há possibilidade de ninguém negar, porque é o empreendimento humano mais bem sucedido dos últimos séculos. É a forma como o homem encontrou de interagir com a natureza a partir, né, de uma ciência, de uma tecnociência que vem cada dia mais avançando, entendeu? Isso aí não é possível negar, não é? Os benefícios trazidos pela ciência, pela tecnologia e e a capacidade humana de fazer com que isso seja cada vez mais potencializado. Isso é um fato, não é isso? Então, essa negativa, esse negacionismo, essa ideia de que o mundo todo está errado e só os grupos, né, que têm uma posição ali ideológica, não existe isso, né? O que existe é o debate público, é a apresentação dos resultados, é uma metodologia que possa ser reproduzida. Então, tudo isso faz parte de como você falou, né, da racionalidade científica que nós estamos submetidos. Mas eu vou aqui, né, considero isso aí, assim, algo que tem produzido resultados políticos ruins para a sociedade brasileira, certo? E esse é a pior consequência, é você conseguir envolver pessoas que têm uma crença honesta naquilo que está lendo e que está... Então, isso é um prejuízo enorme, né? Porque você constrói narrativas e consciências a partir de coisas falsas. Mas aqui eu faço também um contraponto em relação ao papel que a ciência tem tomado na nossa vida.
e na forma como as decisões políticas são tomadas. Porque a gente fala da ciência e diz assim, porque a ciência provou, porque já está provado cientificamente, porque não pode discordar da ciência. Não, pode, porque a ciência é produzida por homens e mulheres. Sim. Então, ela não é neutra, ela serve a um projeto de mundo. E o projeto de mundo que a ciência, a Big Science, opera é um mundo desigual, injusto e que está voltado para o acúmulo de riquezas na mão de poucos. Então, eu faço a crítica a essa tecnociência que produz desigualdade. E digo a você que há outra possibilidade de ciência e de tecnologia que esteja voltada para um projeto social, um projeto de sociedade, que esteja mais ligado ao combate às desigualdades, à justiça social, entendeu? Então, não é negar, porque isso é realmente uma coisa obscurantista, mas também não é aceitar a ciência sem crítica, como se ela fosse uma racionalidade inquestionável, porque ela não é. E ela tem lado, ciência e tecnologia, no mundo que a gente vive, tem lado. E esse lado é o lado de quem detém os meios de produção, de quem se beneficia, né? A ciência é voltada para o consumo, não é? Você pega um celular e esse celular só funciona um ano, e você tem que comprar outro, né? E você tem que comprar outras coisas, porque é o consumismo ali que está por trás de cada invenção, de cada descoberta científica. Claro, eu estou falando isso, que tem descoberta científica que está para além dessa lógica, né? Mas a lógica está presente, né? Porque é estrutural, porque a ciência está na base da produção. Então, em tudo ela vai ter um papel, um objetivo, que é o objetivo da sociedade que a gente vive. Então, assim, os institutos federais, enquanto arranjos educativos locais, quando eles foram pensados, lá em 2007, que aparece no plano que a gente chama hoje de Plano Nacional de Educação, né? Naquele momento lá era Plano de Desenvolvimento da Educação. Quando eles surgem lá, eles surgem, de fato, no horizonte como instituições com uma missão diferente, né? Porque ele envolve a localidade, a sustentabilidade, a localidade e a inclusão social, né? Então, pela primeira vez, essas instituições, no tempo, né, desde 1909 para cá, quando os institutos aparecem, o modelo aparece, mesmo sendo um modelo um pouco desenhado em gabinete, ela traz elementos que nunca tinham chegado nessas instituições antes, que é a questão de ser voltado de uma forma emancipatória para as classes trabalhadoras, e o outro elemento é a localidade, é você ter o desenvolvimento da região a partir da sinergia dessas instituições com as outras políticas. Então, de fato, o modelo dos institutos federais, na minha compreensão, né, no meu ponto de vista, são instituições muito poderosas e muito ricas, porque elas saem do litoral, elas adentram o interior do país e fazem uma revolução educacional mesmo, com toda a dificuldade que a gente sabe, né? Que todo mundo aqui, a maior parte de nós, trabalhamos nesses institutos e a gente sabe as dificuldades que a gente vive no dia a dia deles. Mas, ainda assim, eles cumprem um papel importante que as universidades não têm o potencial, a capilaridade para fazer. Então, eles são instituições importantes nesse caso. E nesse momento de pandemia, a gente tem visto aí o papel desses institutos, né? No combate. Eu acho que, não sei se eu respondi tudo que você... Não, respondeu sim. E o bacana da resposta, que eu gostei muito, foi o fato de você não ter colocado a ciência também como aquela que salva todo, destituída de intencionalidade, né? Porque a gente sabe que há uma discussão muito grande com relação à doutrinação e tal, e nós sofremos muito, inclusive nos institutos federais, com algumas pessoas que acusaram, principalmente professores da área de humanas, como doutrinadores ou coisa parecida, como se houvesse uma neutralidade no discurso,
né? E mesmo como se houvesse também uma neutralidade no discurso daqueles que acusaram determinados professores de doutrinadores, né? Exato. É muito interessante ter colocado isso, de que não existe neutralidade na ciência e não existe neutralidade na vida. Nós nos engajamos sempre de alguma forma, né? Isso, nos engajamos em prol da igualdade, de uma maior justiça social e tal, ou nos engajamos pelo contrário, mas sempre nos engajamos. Né? Defendemos um projeto, né? É uma disputa, Isso. né? A gente disputa e não é ruim disputar, é uma coisa boa, porque a gente tem projetos diferentes para a instituição, para a vida, né? Para ter uma concepção de mundo. Então, essas disputas, elas são disputas legítimas, né? O que não é possível é essas disputas extravasarem para fake news, como você colocou, entendeu? Ou seja, sair do espaço das ideias, né? Do plano das ideias, da disputa ali aberta, franca, onde você bota seus pontos de vista, você convence uns, não convence outros, e aí você vai avançando na agenda, no projeto, entendeu? Eu acho que é legítimo isso. Agora, esse discurso de que você está doutrinando, porque você está trazendo um ponto de vista crítico, e você conta a história pelo lado daqueles que vivem do trabalho dos outros. Você contar a história a partir daqueles que trabalham, aí você está querendo doutrinar. Não, os atores estão aí, os personagens, como quiserem chamar, entendeu? E cada um sofre da posição onde ele está, né? Então, eu penso que o debate é bom, mas tem que ser aberto, franco, e tem que ter clareza do lugar que você está falando, entendeu? Para que ninguém tenha dúvida de onde você está, de que projeto você está defendendo. Isso é ótimo. Isso é importante. E é importante, né? Ainda falando um pouquinho sobre o Brasil e sobre porque o nosso objetivo é justamente esse, né? Discutir essas questões que nos angustiam. E você, na sua fala, traz uma série de luzes nesse sentido para clarear um pouco o nosso caminho de discussão aqui. E está sendo uma discussão muito encantadora. Estou gostando muito dessa prosa filosófica contigo. E eu queria falar um pouco sobre o investimento em educação. O investimento na educação pública. Do ponto de vista financeiro, mas não somente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da valorização dos profissionais da educação, docentes e técnicos, né? Para o desenvolvimento do país. Qual a importância desse investimento, não só financeiro, mas também o investimento na valorização do humano para o desenvolvimento do país? Pois é, então essa questão aí, eu acho que casa um pouco com todas as outras, né? Porque tudo está bem conectado. Quando você pergunta qual é o valor, né? Ou seja, qual a importância desse investimento, eu acho que é preciso, assim, meu ponto de vista, como é que eu penso? Eu penso que você tem um projeto de sociedade, né? Você tem um projeto de mundo. Você constrói seu projeto de mundo ali desde que você nasceu. As condições materiais em que você vive são fundamentais, não é? Eu sou do ponto de vista que acho que são as condições materiais que formam o homem e a mulher, e não, né, a ideia. Eu penso que lutas que se desenvolvem ao longo do tempo que vai fazendo essa concepção de mundo. Então, você tem uma concepção de mundo. Essa concepção de mundo, ela exige um projeto ideológico, um projeto que você quer implementar na política, certo? Mas só que não há projeto de sociedade que não seja ancorado em projeto de educação. É necessário que seja um projeto de educação que vai dar a base para o projeto de sociedade. Então, é esse projeto de educação que a gente disputa dentro dos institutos federais. Por quê? Porque, primeiro, em uma sociedade como a gente vive, é muito difícil ganhar. É muito difícil ganhar, né? Porque você está com todas as amarras ali feitas. Mas há contradição, e é nas contradições que a gente precisa trabalhar. Então, essas instituições, por exemplo, como os institutos federais, elas nascem da contradição do próprio sistema, porque elas servem a um objetivo que não é o objetivo do sistema. Então, o projeto de educação que a gente tem em mente
para um projeto de sociedade, ele está muito ligado ao que a gente tenta fazer dentro dos institutos federais. O problema dos institutos federais é que eles são poucos e a quantidade de estudantes que têm acesso é mínimo. Ou seja, de 85%, 82% hoje das matrículas no ensino médio são na rede pública. Sim. 82%, diferente, né? Porque o superior, 75% já está na mão das privadas, já está na mão das particulares. Mas no ensino médio, 82% das matrículas está na rede pública. E desses 82%, os institutos federais não chegam a 2%. Então, é muito pouco. Então, nós temos um modelo de educação, mas esse modelo ele é oferecido a poucos e poucas. E por que o modelo do Instituto Federal consegue, né, transformar vidas, emancipar, você consegue trazer pessoas para projetos, né, mais solidários? Por quê? Porque você tem dentro dos institutos alguns elementos, né? E um desses elementos é servidores, docentes e tais, que têm carreira. E professores que podem se dedicar exclusivamente àquela instituição e que têm a possibilidade de se formar, não é? De fazerem cursos, de irem em busca de carreiras de pesquisadores, de extensionistas. Então, é a diferença que faz. Então, o que é que você quer? O que é que você deseja, enquanto ser humano, vivendo nesse mundo? Que os institutos federais fossem o modelo adotado por toda a rede pública do país, não é? Porque você faria um investimento e você estaria ali linkando esse investimento a um projeto de sociedade para o futuro, né? Ou seja, você estaria ali fazendo uma coisa que é também um elemento que a gente tem que sempre pensar, que é muito discutido pelo professor Saviani, que é as reformas educacionais, entendeu? Você está sempre reformando o sistema educacional. Não dá tempo para que os projetos se desenvolvam. Você não tem prioridade nas políticas públicas de educação, não tem financiamento. Financiamento é um problema. E o outro problema é a falta de perenidade nas reformas, né, que a gente vive. Então, quando você fala reforma, quem está militando na educação há muito tempo, quando ouve falar assim, reforma, já sabe, né? Já vai esperando aí o que é que vai acontecer, porque é uma reforma atrás das outras e sempre piora, né? É incrível. Sim. A gente tem que se organizar. O dinheiro tem que se organizar para poder fazer a luta, viu? Porque a gente está perdendo, né? Mas vamos ganhar, porque tem que ser otimista, né? Vamos ganhar. A educação e não ser otimista, né? Tem que ser otimista. Sim. É bacana eu tenho um depoimento a dar. Quando eu entrei no Instituto Federal da Bahia em 2012, quando eu entrei como efetivo em 2012, eu fiquei muito impressionado com a instituição, porque eu fiz a seleção na época para o concurso, eu não conhecia o Instituto, né? Eu vinha da universidade, eu tinha trabalhado como professor na UESC, e de repente eu fiz a seleção para o IFBA, eu não conhecia, eu fiquei impressionado com a qualidade dos professores, dos técnicos, com aquilo que o IFBA proporciona aos discentes, né? Eu fiquei muito impressionado com a instituição. Eu sou um árduo defensor da instituição porque eu acredito muito no Instituto Federal, porque eu fiquei muito impressionado com a qualidade da educação que é feita na instituição, com todos os problemas que foi elencado por ti. Uma qualidade espetacular, é um projeto de muito sucesso, ainda que tenha grandes problemas, né? Problemas do âmbito mesmo da questão da própria valorização da instituição por parte do poder público e tudo mais, né? Eu só acho, Aldineto, que a gente tem que trabalhar no sentido de dar aos nossos estudantes, para que eles não sejam vítimas de tanto
sofrimento, né? Porque eles sofrem Sim. muito, né? Nossa realidade é muito dura para um estudante que vem, às vezes, com uma base, né? Ah, com certeza, com certeza. E eu fico pensando assim, com a minha própria história, não é possível que depois de, sei lá, 30, 35 anos, né? Que eu também não vou, já disse aqui minha idade, então não vou falar. Que a gente continue tendo dentro da instituição esse elemento, né, que faz com que as pessoas não se sintam no lugar que elas não sintam aquele lugar como sendo o lugar delas, sabe? A gente precisa trabalhar isso. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, sabe? Falando sobre isso, eu lembrei de Bourdieu. Ele tem um livro escrito de educação e ele fala justamente disso, né? Do capital cultural que é exigido pela escola, né? E que determinadas pessoas não tiveram acesso a esse capital cultural, enquanto outras tiveram acesso. E às vezes é necessária essa sensibilidade, inclusive por parte do professor, para entender essas discrepâncias. Do contrário, a gente, ainda que a instituição tenha várias virtudes, como eu falei, e como a senhora falou também, a gente acaba excluindo determinadas pessoas. E é triste a gente ver que alunos que poderiam ir além acabam sendo excluídos porque ele acaba se sentindo que aquele não é um lugar para ele, que é uma falácia, que ele é um lugar para todos. É o lugar, né? É o lugar, né? É o lugar. Eu acho que realmente essa sensibilidade é bem necessária que haja. Você sabe, Aldinete, eu estou com uma orientanda que está aí perto de você, em Porto Seguro. Sim. E ela está fazendo um estudo sobre a transição do ensino fundamental para o médio. Ela está tentando mostrar que essa transição do ensino fundamental para o ensino médio integrado dentro do Instituto Federal, ela é uma transição que precisa de cuidado, porque o estudante sai do ensino fundamental 2 e lá ele tem uma cultura, né? Lá ele tem uma forma de se relacionar com os professores, com a escola, com os colegas, a forma de estudar, a forma de ser avaliado. E quando ele entra no Instituto Federal, nós assumimos que ele está pronto para... que ele entende tudo o que está acontecendo ali, entendeu? Sim. E ela como uma servidora que está fazendo essa pesquisa, o que é que ela observa? Que os alunos só começam a se dar conta de onde eles estão e como as coisas funcionam na segunda, na terceira unidade, quando já está tudo perdido, assim, não é? Sim. Por quê? Porque nós não levamos em conta que é preciso fazer esse acolhimento e fazer com que eles entendam essa nova linguagem, essa nova cultura, para que eles possam, de fato, seguir adiante. Aí a gente cria a cultura de que é preciso repetir o primeiro ano, não é? A gente não tem a cultura... Porque ele repete, quando ele chegar, quando ele for bicalouro, vai dar tudo certo para ele, não vai... Ou seja, pense, não é? Como é que a gente pode ter como política pública de permanência a possibilidade do estudante repetir o ano para conseguir a base, para na segunda vez que ele repete, ele conseguir, entendeu? A gente precisa atuar nisso. É preocupante isso. É bem preocupante. Isso. É preocupante, é um desafio. E sobre essa questão dos desafios, eu confesso, né, que eu não gostaria de estar, né, na sua pele num momento como esse, porque a educação está caótica. Tivemos o Vélez como ministro, depois tivemos o Weintraub, que mostrou desprezo total pelas universidades e institutos federais, depois um quase ministro que caiu antes mesmo de entrar, né? E agora teremos o Milton Ribeiro. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre os impactos de termos até hoje uma inoperância na gerência da educação no país. Quais os desafios que esse novo ministro tem pela frente? Olha, tem os desafios operacionais, né, que ele tem, mas eu queria só queria assim refletir aqui com você o seguinte. Sim. Quando foi a eleição de 2018, né, que foram apresentados os projetos dos candidatos para presidente da República, a gente lembra que o candidato Jair Bolsonaro ele não apresentou um projeto de educação.
a sociedade não discutiu o projeto de educação que foi o projeto vencedor. Então, quando ele chega no governo e que assume, né, o ministério, obviamente, essa ausência de debate do projeto com a sociedade, ela vem à tona, não é? Porque não é que haja um projeto. A sensação que eu tenho, no meu ponto de vista, é de que não tem projeto nenhum. É de que não há um projeto de educação. O que há são frases de efeito, o que há são slogans, ou seja, o governo bate na luta ideológica. Ele entende que universidades, institutos federais, eles estão tomados pelo marxismo cultural, e isso precisa ser combatido. Então, o projeto de educação é simplesmente o combate, mas é luta mesmo, é combate, ou seja, nós somos inimigos. E Sim. Os inimigos você tem que destruir. Então, você veja que, no caso do Weintraub, né, do ministro que vai ser substituído agora, ele tinha isso muito forte nele, né, que nós éramos os inimigos e que era preciso combater isso. Então, todas as tentativas... Por que eu fiquei 1 ano sem assumir? Porque não era na cabeça deles, não era possível eles reforçarem com uma reitora de esquerda um espaço que eles queriam que se mantivesse ali ideologicamente em uma condição de atrelamento a esse projeto, entendeu? Então, a coisa da educação não está funcionando, não me surpreende por conta disso, porque não há projeto. Se não há projeto, você não pode nem cobrar, né? Você só vai dizendo o que é que você gostaria que tivesse, mas você não pode dizer, olha, mas você prometeu, é um estelionato. Não teve estelionato, né, eleitoral, foi tudo dito muito claramente para todos. E chegamos até aqui. Agora, com o próximo ministro, né, a gente espera o quê? Porque a gente não vai poder esperar o pior, né? A gente tem que esperar que haja uma organização, o Fundeb seja votado e seja perenizado, né? Não precise mais ter esse processo que está tendo agora, né? Ele passe a ser um fundo permanente da educação. O Plano Nacional de Educação, que não foi o que nós gostaríamos, que não foi o que nós debatemos, né? O nosso era muito mais avançado, mas esse é o que foi aprovado. E lá tem metas que, de alguma forma, precisam ser trabalhadas, porque senão você não anda na agenda da educação. Mas eu não tenho muita esperança, não vou mentir. Eu acho que a esperança é de que as coisas vão melhorar, não, sabe? Eu acho que a gente precisa, de fato, na base, nós que estamos aqui nas instituições, Sim. continuar nessa luta aí que a gente tem travado nos últimos 2 anos, né? No 1 ano e meio aí, para conseguir sobreviver, né? Sobreviver e avançar um pouco aí na pauta. Do ponto de vista mais local do Instituto Federal, Luzia, eu gostaria que falasse um pouco sobre as principais ações que o Instituto Federal da Bahia está realizando nesse momento de crise pandêmica e as dificuldades encontradas nessa situação, né, para estabelecer, para as próprias ações que está se fazendo, né? Quais as principais ações que o Instituto Federal da Bahia está fazendo? Então, Aldineto, essa a situação é muito difícil, viu? Não vou aqui dourar a pílula, né? Todos nós estamos vivenciando isso e a gente sabe que a situação está complicada. Está complicada para todas as instituições, para todas. Porque, primeiro, a gente nunca tinha passado por isso, né? Então, estamos construindo as soluções durante o processo. E a gente tem uma instituição que tem problemas estruturais que foram se acumulando ao longo do tempo, né? E esses problemas, eles vêm à tona no momento de crise. Então, você tem que administrar a instituição com todas as atividades que são pertinentes à burocracia, e você tem que, paralelo a isso, estar administrando uma crise, não é? Então, não é uma situação fácil, é preocupante. Você, de fato, nós que estamos na gestão, a gente dorme e acorda pensando, né, em como nós vamos levar essa situação
de um modo que não aprofunde desigualdades, porque nosso principal medo é o quê? Muita gente defende o ensino remoto. Chega a ser uma disputa também, né? É uma disputa. Sim. Aqueles que acham que tem que voltar tudo remotamente, e outros acham que tem que ficar tudo paralisado, né? As atividades que eu falo paralisadas é a atividade de aula. Então, você tem uma disputa também entre esses dois blocos. E a gente ali no meio. A minha posição é uma posição pessoal de dizer que não considero que essas atividades remotas que estão sendo pressionadas aí pelo MEC, né, para que as instituições comecem, elas não vão solucionar o problema, elas não vão deixar de render prejuízos, vai haver prejuízos educacionais concretos para todos e todas que estão hoje em escolas públicas e nas particulares também, porque por mais que as particulares aí estejam no esforço de manter as atividades, ainda assim há prejuízo. Então, é uma geração que vai sofrer esses prejuízos. E aí, o que é que nós temos como meta, né? Como princípio? O princípio é de que, bom, não vamos aprofundar a desigualdade. A gente tem estudante, que é nosso principal problema, estudantes que não têm o acesso necessário para ter as atividades remotas. Então, a instituição tem que, de alguma forma, chegar perto desse estudante e garantir esse mínimo de dignidade para que ele tenha o acesso à rede, né? À internet. Para ter aula, é para ter aula normal, é para ter as 14 disciplinas do calendário de 2020? Não, não é. Não conseguiremos fazer com que o ano de 2020 apareça, surja a partir de um modelo de atividade de aulas emergenciais remotas. Não vamos conseguir isso. O que nós podemos pensar, refletir e chegar em um acordo é termos aí um volume de atividades que permita manter a conexão do estudante com a instituição, para que ele não vá embora, para que ele tenha uma possibilidade de se manter conectado, fazer adaptação pedagógica, fazer cursos, fazer disciplinas que tenham possibilidade de serem realizadas dentro da possibilidade institucional, possibilitar que os professores, os docentes e os TAI, eles sejam capacitados minimamente para poder trabalhar com essas atividades, para nós conseguirmos manter aí uma atividade, porque nós somos pressionados pelo governo. O governo só libera recursos se você mandar uma carta para o MEC dizendo que você vai aderir à atividade remota, né? Está na medida provisória. Mas nós temos autonomia para tomar essa decisão. Tomar uma decisão que nível de atividade nós vamos ter, como outras instituições também estão fazendo. Aí nós estamos, né, construindo um plano de contingência que já está na primeira versão, a primeira versão já está sendo diagramada para ser apresentada aos comitês locais. Nesse plano de contingência tem uma série de protocolos relacionados à segurança, mas também tem protocolos acadêmicos relacionados com o que vai acontecer com o calendário de 2019. Nós temos campi no calendário de 2019. Nós precisamos de um olhar atento e diferenciado para os calendários de 2019. Porque nós somos uma situação sui generis, porque os outros institutos não têm 2019, as universidades não estão em 2019, então nós estamos. Então, nós temos uma peculiaridade que nós precisamos olhar. E em relação a 2020, nós vamos decidir o que fazer com 2020. O que eu tenho defendido e o que eu vou defender em todos os espaços é que nós não temos condição de voltar mais presencialmente no ano de 2020. Não adianta ficar trabalhando com a perspectiva de que a gente pode retornar em abril, em setembro, em outubro, porque isso vai nos paralisar, porque a gente vai ficar pautado em uma possível volta, que a gente está vendo aí, são 1.300 mortes, né, naquela média móvel agora que a Globo, né, bota todo dia ali. Então, está muito pesado ainda, né, a situação vai estar muito pesada. Temos também, já startamos aí o processo de compras de equipamentos, né, com recursos que nós temos internos. Pedimos ao MEC aí um recurso também para comprar equipamentos, tablets. A RNP já está com um termo de referência chamando as operadoras para
para apresentarem propostas, né? A RNP vai distribuir pacotes de dados para estudantes, já tem no termo de referência a quantidade que o IFBA vai receber, nós vamos ter que contratar mais pacotes, porque, veja, se a gente entrega um pacote de dados a um estudante, pelo menos esse estudante vai ter acesso à internet, ele vai poder ter algum nível de interação com um docente, com a escola, né, com um trabalhador ali da área de educação, para poder, inclusive, ajudá-lo a sobreviver nesse momento. Então, é uma coisa importante. Temos também pensado nas finalísticas, nas pró-reitorias finalísticas, em estabelecer editais de projetos para esse momento, né? Projetos, bolsas para estudantes e projetos para professores, para que a gente possa refletir também de uma forma acadêmica, né, do ponto de vista da produção de conhecimento, sobre esse momento, sobre possíveis formas de ajudar na parte pedagógica e tentar ver a extensão e a pesquisa como também elementos de formação para os estudantes. E tudo isso a gente trabalha para minimizar os prejuízos, mas que vai ter prejuízo, vai. Não é possível alguém pensar que uma instituição como o IFBA, com todos os problemas que nós conhecemos bem, vai ter uma solução que vai ser uma solução mágica e que a gente vai sair disso, sabe, sem prejuízo, não vai ter prejuízo. Agora, a gente pode sair, mas podemos sair melhores, do ponto de vista da cultura institucional, do ponto de vista da nossa organização, do ponto de vista do nosso relacionamento, sabe? A gente não precisa estar dentro de uma instituição adoecida e nós brigando entre nós. Nós precisamos mirar nossos esforços para o que, de fato, nos ataca e não ficar entre nós, né, nos... degladiando, né? E brigando, né? Em todos os espaços, né? Em todos os espaços da instituição, a gente observa que há esse elemento ainda, né, de agressividade, de falta de confiança, de dificuldade de colocar nos espaços públicos as críticas, não é? As pessoas consideram que as críticas, elas não são bem-vindas. Então, elas fazem críticas que são anônimas, né? Como se aquilo que é anônimo não pudesse vir a público para alguém defender, porque é defensável. Sim. É o que as pessoas pensam. E aí você vai fazer o debate, você vai dizer, olha, isso aí tem isso, ou, sabe? Concordo, não concordo, mas faz o debate público. Isso cresce, né? Isso faz a gente crescer. Mas eu falo demais, né? Não, fala, tá ótimo, tá muito bom te ouvir. Você sabe que eu não falava tanto assim, não. Não é muito da minha natureza ficar falando tanto assim. Não, né? Mas está sendo muito, muito bom te ouvir, muito bom mesmo, né? E é muito bom, e eu particularmente digo aqui para ti, que é muito bom se sentir representado pela reitoria, né? Por sua reitora. Muito bom. Eu gostaria de fazer agora algumas perguntas do público. Eu tenho uma pergunta para eu te fazer ainda, mas eu vou fazer no final. Tá. Vou começar com uma pergunta de Letícia Freitas, que é professora do Instituto. Ela pergunta, Luzia, o que você pensa sobre a corrida, entre aspas, pela publicação a qualquer custo para alimentar o Lattes? Eu acho péssimo. Eu não concordo com essa corrida produtivista. Eu acho que isso é fruto, né, de uma cultura competitiva e que há elementos na pesquisa mais importantes do que publicações. A publicação é muito boa porque é a forma que a ciência tem de se difundir, não é? Então, é um elemento importante. Mas o que acontece com a publicação? Há uma indústria, Olha que a publicação, ela não é só a publicação... a gente não analisa ela do ponto de vista apenas do autor. Há toda uma indústria que é voltada para isso, né? A cientometria, a busca de indicadores, aí você tem um editor, você tem as revistas, aí você tem todo...
E para que tudo isso, né? Para quê? Para você estar ali. Claro que os resultados precisam ser publicados, mas não nessa velocidade e não com essa urgência que nós temos. É impossível, minha gente, um pesquisador publicar 8, 9, 10 artigos num ano e esses artigos terem a mesma qualidade, ou seja, uma qualidade. Não é possível, porque a gente vive a realidade da pesquisa no país e a gente sabe como é difícil você fazer pesquisa no país. Você dá aula, você tem reunião, você participa da gestão, né? Em comissões, você tem relatórios para entregar, você tem bolsistas para orientar. Então, é muita atividade para que você consiga trabalhar na velocidade que o sistema exige de você. Aí você fica doente, né? Aí você começa a ficar doente. E as mulheres que ainda têm dupla jornada. Então, nós somos prejudicadas nessa corrida sempre. É por isso que os indicadores das mulheres na produção científica é baixo, porque a gente não consegue acompanhar com o mesmo ritmo. E, por exemplo, eu acho uma coisa assim, como é que você desenvolve um projeto? Você está ali na coordenação de um projeto, né? E você desenvolve o projeto. E esse projeto traz ganhos para a sociedade. Esse projeto é difundido para as comunidades. E esse projeto não conta. O que conta é o resultado final, que é um artigo com os resultados daquele projeto, entendeu? O projeto em si já é uma coisa orgânica, já deveria contabilizar, entendeu? Agora já está se mudando essa métrica também, viu? Porque todo mundo está vendo que ninguém consegue esse produtivismo aí da academia. Sim. Tem uma outra pergunta que é a pergunta de Celina Rosa. Celina pergunta: Luzia, você foi legitimamente eleita para ocupar o cargo de reitora. Entretanto, sua posse demorou por vários fatores. E, a meu ver, um dos principais é o machismo. Você concorda? Eu concordo. Eu concordo porque o governo que assumiu em 2019, ele é machista. E ele é machista. Então, claro, você observa pela composição do próprio governo que você não tem, né, uma paridade de mulheres. E, obviamente, isso vai sendo repercutido em todas as outras esferas. Mas o machismo maior, vou te dizer, tem o governo, mas do governo você espera tudo. É o machismo institucional, não é? Uhum. É você estar nos corredores dizendo, né, reforçando a tese de que eu não iria assumir, de que eu não tinha capacidade para assumir. Então, internamente, de que eu ia ser mandada por homens. Ou seja, elementos dentro da minha instituição que mais me deixavam... baixava um pouco a energia, né? Porque você vai ali, mas você vai sentindo, né? Você vai internalizando. E eu vou dizer, o IFBA é extremamente machista. E tem outro elemento também, assédio moral, assédio sexual, que eu sofri, né, na minha trajetória dentro da instituição e que eu tenho um compromisso agora como reitora de tentar combater com as armas institucionais que nós temos. Então, Celina é uma militante na área, está fazendo um trabalho, eu acho que é Celina de Leus. Celina de Leus, Então, está fazendo um trabalho sobre mulheres gestoras, né, professoras, docentes gestoras no Instituto Federal, e tem dados ali que mostram. Observe dos 17 diretores eleitos para o IFBA no ano de 2019, apenas 2 mulheres se elegeram. Apenas 2 mulheres são diretoras gerais. Por que isso, né? A gente precisa perguntar por que isso. Como é que a gente vai superar essa desigualdade de gênero e de raça para conseguir ter uma diversidade maior na nossa instituição? E dar exemplo para as meninas, dar exemplo para os meninos, mostrar que nós podemos desenvolver nossas políticas e nossas ideias de uma forma melhor se nós estivermos livres dessas desigualdades e dessas opressões. Isso é fundamental. Então, eu deixo aqui já meu compromisso público de fazer tudo o que for necessário para que a gente possa estabelecer
organismos institucionais que façam combate ao assédio, né, ao machismo, ao racismo, à homofobia e fazer a promoção das igualdades, né? Bacana, bacana. Igualdade de gênero, de raça. Celina, tem mais uma pergunta de Celina. Celina pergunta: há uma fala do senso comum que os IFES não possuem identidade do ponto de vista de sua política educacional, em comparação com os Cefetes. Mas o contexto é outro. O que acha? Eu acho o contrário. A minha posição é o contrário, é contrária a essa. Eu acho que os Cefetes não tinham um projeto definido. Primeiro porque o que aconteceu ali na década de 90 com a reforma da educação profissional foi o desmantelamento dessas instituições. Elas perderam o objetivo, elas perderam a hegemonia, elas ficaram sem função social. E você tinha ali também uma heterogeneidade muito grande, porque você tinha Cefetes, que eram como o nosso, que a gente chamava de Cefetão, tinha os Cefetinhos, que eram criados por decreto. Agora voltou? Sim. O decreto. Não, você tinha as agrotécnicas, que tinha também uma função ali, né, no interior do país. Você tinha escola técnica, Palmas era uma escola técnica, no Tocantins era uma escola técnica. Você tinha a universidade tecnológica, que todo mundo queria se transformar. Então, ali você tinha uma desorganização pedagógica imensa. Com o advento dos institutos federais, o que é que nós construímos? A possibilidade porque também é construção social. Você tem a possibilidade de... Você tem um marco legal que deixa muito claro qual é o objetivo e a função social dessas instituições. Mas essa função social, essa missão, esses valores, eles não são constituídos apenas porque tem um papel, porque tem um documento. Eles precisam ser construídos na realidade, no concreto. E no concreto você faz as disputas. Então, você tem trajetórias para os institutos federais que pode ir para cá ou para cá. Entendeu? Porque tem muita gente que, assim, no início dos institutos federais, dizia que era para virar universidade, que os institutos eram universidades, né? Que eram para ser tratados como universidade. Depois, com a entrada de vários colegas pela expansão, e aí essa expansão é um elemento importante de se dizer que a entrada desses novos servidores para essas instituições, docentes e tais, fez uma diferença fantástica, né, na identidade do Instituto, porque pegou em um momento que tinha a oportunidade de ter mudanças, e aí entraram esse número imenso de novos servidores com um pensamento diferente, e aí fez uma certa interação com aquele pessoal que já tinha, né, que era da escola técnica, do Cefet. Então, no princípio, foi meio chocante, assim, um choque, mas eu sinto que agora a gente já está seguindo para uma situação onde é todo mundo Instituto Federal. Então, assim, não tem mais aquela, porque eles eram da antiga escola técnica, porque eles eram, entendeu? Sim. Então, isso, para mim, é construção de identidade. E, pedagogicamente falando, eu vou dizer para vocês, não há, para mim, um modelo, um projeto de educação básica, da última etapa ali da educação básica do ensino médio, que seja melhor do que o ensino médio integrado. Eu defendo o ensino médio integrado como o melhor modelo que nós temos para a formação da classe trabalhadora desse país. Eu acho que nós não estamos ainda com o ensino médio integrado que nós poderíamos ter, mas nós estamos caminhando para isso. E isso vai chegar um dia, se deixarem, né? Melhor, se deixarem não. Se nós conseguirmos manter, né? Porque a gente está lutando para manter. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter um modelo para quando tiver um governo que se interesse mais pela educação, a gente pode fazer uma disputa melhor por esse projeto. Ótimo. Ô, Celina, tem mais uma pergunta aqui, que é o do Leonardo Chagas. Ele diz o seguinte: considerando políticas que assegurem e valorizem a relevância histórico-social de todos os saberes, inclusive efetivando e ampliando a carga horária, DE, dos docentes de arte, a área está perguntando, entendeu? Vou voltar à pergunta.
considerando políticas que assegurem e valorizem a relevância histórico-social de todos os saberes, inclusive efetivando e ampliando a carga horária DE dos docentes de arte. Tá? Quer que fale um pouco sobre isso? Entendi. É porque os docentes de artes, eles entram com 20 horas. Uma boa parte deles, eu acho que entram com 20 horas. É preciso dar uma solução para isso, de fato, porque o projeto pedagógico do ensino médio, ele tem a cultura como um pilar, não é? É ciência, tecnologia, cultura e trabalho. Então, a cultura é um elemento que precisa estar presente. E esse elemento só poderá estar presente se a instituição tiver uma política cultural que leve em consideração os 3 eixos, né? O ensino, a pesquisa, a extensão. Então, isso é necessário. Tem um grupo, né, que eu acho que é do Leonardo, né? Leonardo Chagas. Leonardo deve saber, tem um grupo, né, de colegas nossos que está trabalhando com a política cultural, né, com o documento da política para apresentar para a comunidade e para apresentar para o Consulp. Eu acho que essa política, quando for apresentada, ela vai trazer elementos que dê uma solução para essas dificuldades que os professores de artes vêm tendo, não é? Sim. Porque a gente precisa pensar que a arte, a cultura também, ela pode ser um eixo de formação, a gente pode ter curso nessa área, não é? Porque é uma indústria também, não é? A gente pode formar profissionalmente pessoas para a área de cultura, ainda mais num estado como o nosso, que tem elementos culturais muito marcantes e muito fortes. Então, a ideia que os colegas dessa comissão têm é essa: construir uma política, né, a regulamentação, os objetivos, os consensos ali, e, a partir da política, ter os planos de ação para poder tocar aí esses aspectos culturais dentro da instituição, Leonardo. Então, eu acho que, se você não está ligado a esse grupo, eu acho que você contribuiria muito, né, procurando eles lá na extensão com Soraya, né, que é do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, ela que está na frente desse projeto. Aí eu acho que a resposta pode ser construída por lá e a gente tentar implementar. Sobre esse ponto, eu acho, é um ponto que me toca, porque eu sou professor de filosofia, mas eu me interesso muito por arte, né? Antes de me aventurar como professor de filosofia, eu fui ator, né? Então eu gosto muito. E eu vejo a angústia lá no Eunápolis, do professor de arte, que ele vem de Salvador, ele somente é 20 horas, e tem uma série de coisas que ele gostaria de desenvolver, e por conta da dificuldade, né, de aumentar a carga horária e tal, ele não consegue, porque ele tem que trabalhar em outros lugares, então ele fica se desdobrando, e eu sou um árduo defensor, claro que em alguns casos não é possível, não é? Mas eu sou um árduo defensor da dedicação exclusiva, porque eu acho que é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais dos federais é a dedicação exclusiva, é o professor dedicar-se exclusivamente aos projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro do Instituto. Eu acho bem interessante. Tem uma última pergunta do público aqui, que é uma pergunta do professor Evaldo, ele é do Instituto Federal Baiano. Ah, tá. Da nossa instituição irmã, por assim dizer, né? E ele pergunta: e quanto à discussão de reorganização, o que pensa sobre essa questão, que certamente voltará futuramente? Eu acho que, assim, eu não sou, a priori, não sou contra nem sou a favor. Eu acho que, se há um projeto de reestruturação dos... O argumento é para que seja mais racionalizado o desenho no estado da Bahia, eu acho que precisa ser debatido com a comunidade. Eu acho que nós temos condição de dar uma solução, né? Ou seja, eu acho que, se o Estado considera que há problemas no desenho dos 2 institutos aqui na Bahia, ele precisa nos apresentar qual o problema, né? E nós podemos aí apresentar uma solução para esse problema, entendeu? O que eu não concordo é com a forma, primeiro, política,
que esse projeto de reestruturação foi enviado, né, foi produzido ali, que aquilo não tinha a ver com a ampliação da oferta da educação profissional no estado da Bahia, tinha mais a ver em conceder ali, né, na geopolítica baiana, conceder os presentes, né, para os políticos, ou seja, era uma demanda da política, não foi uma demanda da sociedade. Então, eu acho que é necessário que haja um debate com as comunidades, com as localidades, para que seja desenhada uma solução que não tenha a ver apenas com questões da política eleitoreira, mas que tenha a ver, sim, com o desenvolvimento da região ali, né, daquelas regiões. Surgiu uma outra pergunta aqui, eu vou fazer porque eu acho uma pergunta interessante. A Graziella, ela pergunta, Luzia, como o IFBA tem tratado essa discussão da defesa do ensino médio integrado frente à pressão pela implantação da BNCC do ensino médio? Aí é a disputa interna, entendeu? Nós estamos, assim, a nossa situação em relação à reforma, ela como eu posso dizer, nós somos do quinto itinerário, concordam? Nós somos do quinto itinerário, né? Educação profissional. Então, nós podemos ficar nesse quinto itinerário, ou seja, nós podemos manter o nosso modelo com o quinto itinerário, certo? E manter o ensino médio integrado. Só que não é só isso, porque você precisa dar exemplo, você precisa dizer, olha, nós estamos aqui resistindo porque a gente não concorda, a gente tem um modelo que está funcionando, está dando resultado. Diga aí o que está errado com o nosso, entendeu? O que está errado com o ensino médio integrado? Se os nossos estudantes conseguem aí se destacar nos exames em grande escala, como PISA, como Enem. Então, como é que nós vamos modificar um projeto, um modelo que tem dado os resultados que o governo diz que quer ter com as mudanças da BNCC e da reforma do ensino médio, se nós estamos aqui apresentando resultados positivos? Então, eu faço aí, com as minhas palavras, as de Dante, entendeu? Nós vamos resistir até onde dá, porque quando o 2208 foi implantado, era para terminar todos os cursos que não eram integrados naquele tempo, eram cursos técnicos, né? Tinha uma concepção diferente. Mas na década de 90, com o 2208, a ideia era só ter subsequente, concomitante e subsequente. E essas instituições lutaram e não deixou de oferecer vagas para o ensino médio. Passou a ser ensino médio sem ensino técnico, né? Sem ser integrado à educação profissional. Mas foi uma disputa que o governo, nós perdemos, mas o governo também não ganhou, porque para você fazer uma lei funcionar, você tem que ter um consenso ali com os implementadores, porque senão é muito difícil, entendeu? Então, a gente entra nessa disputa pelo que for melhor para nós. Claro que a gente vai ter que modificar algumas coisas, porque a pressão é forte. Sim. Mas a gente pode também manter muita coisa. A ideia, eu acho que vai por aí. Luzia, agora eu vou fazer a minha última pergunta. Diante de tudo isso que a gente discutiu, que foi uma prosa deliciosa, estamos chegando ao final, foi muito bom. Certamente foi uma das melhores entrevistas que eu fiz aqui, gostei muito, tá? Eu gostaria de perguntar, diante disso tudo, o que ainda te desperta esperança no Brasil? Eu aqui agradeço a você, viu, Odilete, porque você está sendo gentil, né, comigo. Não, tá ótimo. Mas deixa eu te falar, eu sou uma pessoa otimista, então, assim, a vida já me dá esperança, entendeu? E a gente eu já tenho mais de 25 anos de carreira como docente, e o que nos dá esperança é a juventude, né? É você ter esse envolvimento com a juventude e você saber que essa juventude pode transformar tudo o que ela quiser, ela pode ser tudo o que ela quiser. Então, isso me dá esperança. Eu não me deixo abater por esses elementos conjunturais, sabe? Eu procuro pautar a minha visão, o lugar para onde eu quero ir,
a partir das mudanças estruturais, porque a conjuntura vai e volta. Mas se você consegue estabelecer elementos estruturais que não possam ser mais modificados, que seja dali para frente, então você tem possibilidade de mudanças maiores. E eu acho que isso é que me dá vontade de levantar de manhã. E antes eu levantava de manhã e ia para a escola, né? Ia para o instituto. E agora eu levanto de manhã e sento na frente do computador para trabalhar. É uma mudança bastante grande, mas o sentimento de levantar de manhã e dizer, opa, mais um dia, né? Vamos aqui resolver o que nós temos para hoje. E, claro, nunca resolvo tudo, né? Sempre tem alguma coisa que fica para outro dia. Mas isso me dá esperança, porque eu sei que tem no Brasil todo institutos como os nossos, que estão fazendo diferença para muitos e muitas meninos e meninas, e eu acho que é isso que um professor, uma professora, consegue se alimentar para se manter firme, manter vivo, entendeu? O que eu acho importante e que eu falo aqui em público e acho que todos tem esse mesmo sentimento que eu, é que nós temos que nos manter firmes nos princípios. Nós podemos errar a estratégia, nós podemos ter táticas ruins, mas se nós estamos tomando decisões baseadas nos princípios que a gente defende, né? Então, eu acho que até os erros são possíveis da gente assimilar. Com certeza. E a prática, né, Aldinei? Uhum. Porque fazer teoria também, né? Ficar só falando, não, né? Tem que levar a prática de acordo com o que você fala, porque senão também não adianta, né? É o marxismo, não é isso? Sim, não adianta só conhecer, tem que também transformar, praticar não e é? transformar, né? Isso. Não só pensar a realidade, mas transformá-la. Não é fácil, né? É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente vai levando, vai tentando e acredito. Luzia, eu quero agradecer muito, viu? Muito a sua delicadeza, a sua sensibilidade, tá? Quero agradecer muito, muito mesmo. E dizer a todos aqui que ainda não conhecem o canal, que vejam os vídeos do canal, que tem muitas coisas bacanas, muitas outras entrevistas bacanas também. Se inscrevam no canal, dê aí o seu ok, o seu like. E quero avisar aqui que a semana que vem já nós teremos uma outra prosa filosófica, geralmente é a cada 15 dias, mas na semana que vem já vai haver uma, que vai ser com dois professores espetaculares. Um deles é o Adriano Silva, que é o presidente da ANPOF, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Vai falar um pouco sobre as ciências humanas, sobre a situação do Brasil e tal. E com outro que está assistindo a nossa live, que é o professor Euvaldo Gomes, que é professor do Instituto Federal Baiano, né? Mestre em educação, é militante do partido do PSOL e vai estar também discutindo conosco toda essa situação do país e nos trazendo, assim como Luzia, um pouco de luz e um pouco de esperança, tá? Esse canal ele não é feito sozinho, existem várias mãos afetuosas que me ajudam, tá? Tem um aluno chamado Pedro, que é do Instituto Federal da Bahia, que me ajuda, que me auxilia. Nós temos também alguns grupos de pesquisa do IFBA de Eunápolis, né, do Instituto Federal do campus de Eunápolis e também de outros lugares. Temos o GPDET, que é o Grupo de Pesquisa em Educação, Diversidade e Linguagens, que é do Instituto Federal Baiano, em Itapetinga. Temos o Baobá, que também nos apoia, que é o Grupo de Estudos em Ancestralidade e Pensamento Descolonial. Temos também o GEISES, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Educação, Cultura e Sociedade, que é do campus Eunápolis. E temos também o Grupo NINFA, que é o Núcleo Interdisciplinar de Filosofia Aplicada da Universidade Federal do Amazonas. Todos esses grupos de pesquisa nos ajudam, fazem mediação com convidados e tudo mais. Eu quero agradecer muito a todos eles, de forma especial a nossa reitora. Estamos juntos nessa batalha por uma educação de qualidade, tá? Sim. Esse canal é um canal aberto, Luzia. Sempre que quiser nos visitar, por favor, nos visite. Sim. Farei outros convites, tá bom? Tá. Foi muito bom, muito obrigado.
Aldine, só quero dar um abraço aí, uma saudação muito fraterna aos colegas de Eunápolis, que eu sei que estão assistindo e que são, né, coprodutores também do projeto. Todos me falam muito bem do seu trabalho, da sua realização aqui. Então, eu quero deixar um abraço aí para todos e todas, né, que constroem aí o campus de Eunápolis, né, que eu quero dizer que certamente a gente vai se encontrar em breve, né? Essa pandemia vai passar e nós vamos nos encontrar e vamos poder discutir os rumos da instituição, né? Para que nós possamos ter mais confiança no futuro e na nossa instituição. Esse é o desejo e é a fala que eu gostaria de falar. Um beijão aí para o povo de Eunápolis. Um beijo, Luzia, beijo a todos, né? Se cuidem, fiquem em casa. E saúde e paz para todo mundo. Um abraço, Luzia. Tchau, tchau. Gente.